Hoje é dia de fatos da semana, pode rodar a vinhetinha. Para tentar equilibrar, né, as contas públicas a partir do ano que vem, o governo Temer lançou a PEC 241, que institui um teto para gasto em todas as áreas. Mas essa PEC do teto está dividindo opiniões e gerando muitas discussões. Pode rodar. Envolta em polêmicas, a principal aposta do governo Michel Temer para colocar as contas públicas em ordem, a PEC 241, foi aprovada na semana passada pela Comissão Especial da Câmara dos Deputados. Com o voto de 23 dos 30 deputados, a proposta de emenda à Constituição prevê limitar os gastos do governo, além de alterar o financiamento para a saúde e a educação. Mas, para virar lei, ela ainda terá que ser aprovada em 2 turnos na Câmara e no Senado, e receber no mínimo 308 votos de deputados e 49 votos de senadores. E você, sabe o que muda realmente com a aprovação desta proposta? É o que vamos ver agora no Revista da Cidade. Estávamos com saudade dele, né, gente? Tudo bom, doutor Eduardo? Bem-vindo. Bom dia. Saudade de você, bom dia. Eu também estava com saudade de vocês. E aí? É sempre bom Como é que estar foi aqui. de férias? Se cuidando, né? Ah, é óbvio. A gente tem que se cuidar com esse inverno que não termina nunca. É eterno, Não é? né? Que loucura. Eu tô perguntando cadê a primavera, mas ninguém consegue me responder. Não. Bom, É difícil. Não tá rolando uma primavera muito florida lá no Congresso, né? Falando aí do novo governo que tá tentando ajustar as contas. Vamos falar da PEC 241, que é a PEC do teto, que tá gerando polêmicas. É importante a gente entender exatamente o que diz essa PEC para ter uma opinião. Se a gente concorda com ela, se acha que vai ser benéfica para o nosso país, ou se a gente acha que quem tá pagando o pato é a gente, mais uma vez, o povo que sempre, né, tá sendo aí complicado na história. Primeira coisa, o que diz a PEC 241? Bom, primeiro, praticamente é um congelamento durante 20 anos de todas as despesas do governo, tá? Em todos os níveis. Em todas as áreas. Em todos os poderes, incluindo o Ministério Público e incluindo também a Defensoria Pública, tá? Regiane, é muito simples entender essa PEC 241. Ela, na verdade, é um mal necessário. Por quê? Porque, na verdade, a PEC, ela representa o efeito, né? É o efeito de uma causa, de uma má gestão dos últimos 10 anos, 13 anos. Porque o que acontece? O Brasil virou um país assistencialista, infelizmente. Hoje você vê a quantidade de programas sociais que existe. E quando eu falo programas sociais, eu não estou me referindo tão somente ao Bolsa Família, que hoje tem mais de 30 milhões de famílias, ou seja, uma grande porcentagem da sociedade brasileira que depende desse Bolsa Família, mas você tem o problema Minha Casa Minha Vida, você tem as questões de Lei Rouanet, você tem ainda um problema muito sério que é a questão da corrupção no país, né? A Bolsa Empreiteiros. Enfim, tudo isso faz com que, isso nós chamamos de causa, né? Ou seja, se você não administra uma nação como o Brasil de uma forma consciente, de uma forma responsável, né, e não sai distribuindo dinheiro, né, obviamente essa PEC 241 ela não teria existido. Se nós nos reportarmos ao 1 ano, 2 anos atrás, eu falei, inclusive, aqui no programa, eu falei, o Brasil vai levar 20 anos, 2 décadas, para poder consertar a casa. Olha a PEC 241, exatamente aquilo que nós falamos há 1 ano e meio, 2 anos atrás. Porque é o reflexo, é o que eu falo, é causa e efeito. Quando você não tem uma administração responsável, fatalmente, você tem que chegar na contenção. O país, se você pegar a estrutura do país, tanto é verdade que a mídia hoje está dizendo, está anunciando que o país vai voltar em 2004. O problema é que a estrutura logística do país, ela permanece em 2004. A única coisa que foi feita foram essa quantidade de programas sociais, programas que ajudam tudo, quem pode e quem não pode. Então, esse é o grande problema. Então, a PEC 241, eu sou a favor da PEC 241, por uma única razão. Ou se resolve
Ou você declara esse congelamento nos próximos 20 anos, ou o país quebra. É muito simples. Nem a Suíça, que é a Suíça, suportaria esse assistencialismo imbecil que foi implantado nesses últimos 13 anos. Mas será que dá pra gente culpar ou colocar um único exclusivo responsável pelo tamanho dos gastos e por a gente ter uma dívida pública gigante hoje, que diz respeito a 70% do PIB, etc, etc. Será que além da questão da má gestão, além do assistencialismo, a gente não pode colocar nessa conta a sangria da corrupção em que o nosso país vive? A gente sabe que o montante de dinheiro não é pequeno, né? E o enxugamento da máquina pública, que eu imagino também que os gastos com eles próprios, isso a gente pode colocar, né, a Câmara, o Senado, todas as regalias do Judiciário. Será que se a gente não pegasse todo esse montante de dinheiro que também é gasto com privilégios e situações que não deveriam acontecer num país que está devendo, que está quebrando, não mostraria muito mais boa vontade para com o povo do que só colocar uma PEC que limita gasto, limita crescimento, limita investimento em áreas que o Brasil já sofre muito, que é a educação e a saúde? Regiane, você está correta nessa radiografia que você fez de uma forma bastante pontual, né? É óbvio que a corrupção, ela é um fator predominante nessa questão. Tanto é que eu chamo isso de bolsa corrupção, bolsa empreiteiro, né? Porque é bolsa para tudo. Então, eu vou te dar um exemplo. A USP de São Paulo, ou seja, a Universidade de São Paulo, manda anualmente um grupo de estudantes para poder fazer em Harvard, estudar, ou seja, melhorar o seu conhecimento na área de medicina. Muitos desses estudantes nem voltam e gasta por aluno $80 mil por ano. Então eu estou te dando pontualmente, porque quando eu fui para Boston em 2013, eu acompanhei exatamente um grupo. E muitos nem retornam para o país, não devolvem. Aí você pega o Mais Médico, por exemplo, estão fazendo pontualmente. Aí você pega o Mais Médico, contrata uma quantidade de médicos cubanos para pagar ao custo de $10 mil por mês cada médico. Tá? Então são coisas que, na verdade, elas estão na contramão da responsabilidade. Entendeu? Então, eu concordo plenamente com relação à questão de você debelar a corrupção no país, que vai levar 20 anos para debelar. Não pense você que vai ser um Moro que vai acabar com a corrupção. Não é o Moro que vai acabar com a corrupção. Vai ser a consciência coletiva. Aquelas pessoas que estão reclamando da PEC 241, é o que eu disse para você logo no início. Se tivesse tido uma responsabilidade na forma do assistencialismo do país, não estou dizendo que o país não tem que ter assistencialismo, tem que ter Bolsa Família, tem que ajudar as pessoas que precisam. Agora, não pode ajudar aquele que não precisa, esse é o grande problema, né? Então você vê aqui os escândalos da Lei Rouanet. Essa lei é boa? É óbvio, produz emprego, incentiva o cinema, faz uma série de coisas, só que quando você começa a abusar daquela lei, ou seja, abusos que estão aí, que foram revelados na imprensa, faz com que a PEC 241 exista. Então, o que acontece? Essa PEC 241, que vai ter que, na verdade, ela foi aprovada ontem com uma folga. Isso mostra a força que o Temer tem junto ao Congresso. Isso mostra uma consciência que o político ele tem que ter de uma forma praticamente obrigatória. Porque foi o que o Temer falou, é o que eu já disse, eu não sou fã eu não tenho essa questão, mas essa PEC 241, ela é necessária diante do quadro econômico, financeiro e a crise. A recessão aconteceu por conta do quê? Recessão. Nós temos hoje 12 milhões de pessoas desempregadas por quê? Má gestão. Ou seja, excesso de essencialismo. Quem quer utilizar do dinheiro público, para que eu vou trabalhar? Esse é o problema. Eu me lembro, quando você para pensar nos seus pais, eles tinham que trabalhar para comprar casa, para pagar o seu estudo, para da família. E conseguiam, hoje não. Né, gente? Os tempos são tão diferentes, né, que a gente conseguia fazer uma análise, né, do quanto se trabalhava na época, ainda se tinha tempo para ficar com a família, não era essa loucura de hoje em dia, que a gente não tem tempo para nada, e conseguiam amealhar, né, aos poucos, comprar uma casa, investir num terreno, uma coisa assim. Hoje não sobra para nada. Isso que está muito difícil para a família brasileira da classe média, da classe baixa. Mas quem está criticando a PEC 241? São justamente
justamente aquele grupo assistencialista, porque é melhor distribuir tudo para todo mundo e nós podemos continuar com a corrupção, praticando a corrupção, né? Porque na verdade eu vou explicar essa questão de você praticar o assistencialismo e encobrir as maracutaias que acontecem no fundão lá, sabe? Tá. Você sabe que o excesso de assistencialismo é justamente a sombra da corrupção. Tá. Enquanto eu estou distribuindo dinheiro no assistencialismo, estão praticando corrupção. E aquelas pessoas que deveriam cobrar alguma coisa não cobram. Então a PEC 241, ela na verdade, ela dá essas 2 décadas um fôlego para todos os poderes fazer uma reengenharia nas suas contas, nas suas despesas. O que é que você faz na tua casa quando você perde um emprego? Sim, é a mesma coisa, a gente tem que readequar. É a mesma coisa, ou seja, então... Mas a gente acaba cortando, ainda usando esse exemplo de casa, a gente acaba cortando em situações onde tem a gordura, né? A gente dá uma equilibrada. Tem coisas que não dá para cortar. Por exemplo, se dá para manter o plano de saúde, a gente vai manter, né? Se dá para devolver o carro e começar a andar de ônibus, a gente vai devolver o carro para a financeira e começar a andar de ônibus. Então, o que eu gostaria de saber é se, de repente, o governo pode pensar em flexibilizar um pouco nessas áreas onde o Brasil é muito carente. Porque essa é uma pesquisa há pouco tempo dizendo, principalmente no Nordeste, aqui em São Paulo a gente tem uma situação um pouco mais confortável com relação à saúde pública, né? Tem hospitais de referência e tudo mais, apesar de não funcionar como deveria ou como a gente gostaria. Mas no Nordeste é uma calamidade, né? Então, as pessoas responderam à pesquisa dizendo que a coisa que realmente as deixa mais para baixo, onde elas são mais carentes, aonde o calo aperta de verdade, é na saúde. Isso, assim, esmagadora a maioria. Existe alguma forma de flexibilizar essa questão de zero investimento em saúde e educação, pelo menos, ou não? Eu acho que a sociedade, ela sofre por antecipação, entendeu? É óbvio que ninguém vai deixar... seria uma imprudência e uma irresponsabilidade de um governante deixar a saúde numa situação pior do que está. É óbvio que isso não vai acontecer. Não dá para deixar, porque nem por antecipação já está sofrendo. E eu estou falando isso de uma forma bastante objetiva. Tá? Ninguém vai deixar. Saúde, educação, segurança são questões que eu diria são prioridades de qualquer governo, de qualquer gestor, entendeu? Então, o que acontece? A PEC 241, ela dá um fôlego, tá? Um fôlego para o governo, para que a credibilidade do país possa subir, para que os investidores possam colocar dinheiro e que possamos ter uma evolução do PIB, ou seja, do crescimento interno, e que na medida que esse crescimento for acontecendo, o que é que você faz? Isso aqui, na verdade, é uma moratória, ou seja, vai melhorando a situação do país, você vai melhorando também as condições de todos os sistemas, de todos os programas, da saúde, da educação, da própria segurança. Então isso tem que ser num processo evolutivo. O problema, eu vou falar para você, o brasileiro, ele é muito ansioso, ele quer tudo para ontem. E não é assim, mas o problema é o seguinte, nós tivemos um período que realmente, é o que eu falei, prevaleceu o assistencialismo. E o assistencialismo não é bom. O assistencialismo é péssimo, é um mau exemplo. Você, na verdade, estimula as pessoas para que elas não façam absolutamente nada. É uma realidade, muitos vão me criticar em relação do que eu estou falando, mas é uma verdade. O que você quer que eu faça? Ou seja, então você tem que ter uma evolução. Eu concordo. Quando você dá, em vez de ensinar como fazer, a PEC 241 é a salvação de uma nação. É a salvação, é que você tem uma perspectiva de futuro. Hoje, se continuar do jeito que está, é o que o Temer falou uma coisa muito séria. Se nós não pensarmos na previdência social, ninguém vai se aposentar amanhã, porque não tem dinheiro, entendeu? O rombo é maior. E por conta do quê? Por conta do excesso de assistencialismo, por excesso de corrupção, por excesso. Tudo que é excesso não é bom. Então, o que acontece? Tem que ter uma responsabilidade. A PEC 241, eu vou falar para você, eu defendo a PEC 241. Eu já disse há 1 ano e meio atrás, quase 2 anos atrás, que o Brasil ia levar 2 décadas para consertar. Isso aqui é o reflexo do que nós falamos lá atrás, Regiane, que nós discutimos. Cansamos de discutir aqui. Falamos bastante sobre isso, sim. Entendeu? Mas é claro que quanto
pior está a situação, quanto pior ele mostra o quadro para a gente de como está, melhor para ele no sentido de que, olha, gente, vou resolver todos os problemas. Então, é assim, quanto mais o quadro está ruim, e quanto mais ele mostra que está ruim, se ele conseguir arrumar a casa, melhor para ele. Dá até para pensar em reeleição. Eu vou te dar, assim, pontualmente, um exemplo que aconteceu há 2 semanas atrás. Eleição para municipal. Você viu que todo mundo fez eleição sem dinheiro. Sim, fez eleição. É possível fazer eleição sem dinheiro, ou seja, com o mínimo possível. Com o mínimo possível. E a gente espera que não volte atrás aquela história da doação de campanha. Então, todos esses erros que aconteceram no passado, eles têm que ser corrigidos. Então, eu defendo a PEC 241 e que essa flexibilização que você mencionou, ela vai acontecer dentro do processo de crescimento. Nós precisamos primeiro arrumar um emprego. Quando você perde o emprego, o que você faz para primeiro? Você, na verdade, diminui as despesas em casa, né? E vai atrás de emprego. Quando você consegue um emprego, o que você faz? Você vai flexibilizando. Sai do colégio público, vai para o particular, o filho passa a estudar e assim por diante, entendeu? É isso que uma nação tem que fazer. Nós temos hoje 200 milhões de habitantes que precisa, na verdade, se conscientizar disso. Para a gente encerrar, só para esclarecer mais, isso não está ainda batido o martelo, né? Foi uma primeira votação na Câmara, ainda tem mais um segundo momento, né? Em que os deputados irão votar, e 2 momentos no Senado também. Tem que passar por 2 aprovações na Câmara e 2 aprovações no Senado para depois transformar a lei. Isso regula e impõe aos próximos gestores, ou os próximos governantes, essa responsabilidade, porque isso nada mais é do que, obviamente, uma responsabilidade fiscal, né, dos gastos que vão ter no futuro ou nas próximas 2 décadas. Isso assegura uma nação no futuro, para que nós possamos ter perspectiva de futuro, porque hoje nós não temos. Tá? Então, eu defendo a PEC 241, sou contra o assistencialismo e só ajudar quem efetivamente precisa. Então, a gente vai ver. Vamos voltar a falar sobre isso com toda certeza, porque, como a gente já falou, teremos outros momentos de votação ainda. Quer continuar fazendo contato com o doutor Eduardo Leite? Claro que ele vai voltar aqui para o Revista da Cidade, sem dúvida nenhuma. E ao longo da semana, vai lá no Facebook, Eduardo César Leite, e troca aquela ideia com ele também. Obrigada, viu, doutor? Um beijo, boa ótima semana para todos.